Tempos difíceis e misteriosos, ou tudo muito claro, pois já não se importam mais, já não temem a mais nada. A minha intenção não é te revoltar, mas me diz, se não tem como não ficar revoltado com aqueles que transformaram esse país num pinico. Um ex-presidente que quer se candidatar novamente em 2022. Esse ex-presidente, ex-presidiário, condenado em primeira, segunda e a inventada terceira instância, e que está para ser absolvido por uma falcatrua que está em andamento num Supremo Tribunal comprado e aparelhado por ele. Não posso afirmar, mas posso perguntar: qual ou quem é a maior vergonha nacional na sua opinião? De Celso Daniel a Jair Bolsonaro, sempre foi o mesmo mandante ou teve mais de um? Está no ar o canal Zangão Cruz. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal de opinião Zangão Blues. Delatado por todos, os crimes de corrupção chegam a ser hediondos. Delações que ainda não foram esclarecidas ou que não querem ser esclarecidas, como por exemplo a do Marcos Valério, sobre o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Aliás, o Marcos Valério foi condenado a 37 anos de prisão por pagamento de mesadas a parlamentares, em troca de apoio a projetos enviados pelo governo do ex-presidente, ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Assim era, e assim querem manter. Um grande número de políticos eram comprados e faziam parte do esquemão, do mensalão, mensalinho, dos correios, da merenda escolar, da Lava Jato, roubaram da saúde, do transporte, da educação, da previdência. Os caras não tinham limites. Até nas cuecas enfiaram o teu dinheiro, você entende? E é esse o chefão, é esse o ladrão que quer ser presidente de novo em 2022. Ele se diz divino, Deus, Jesus, vítima, perseguido, mas o pior de tudo que ele diz é que ele se diz trabalhador. Trabalhador. Se a vergonha nacional inocentar o Lula, então é como se a vergonha nacional estivesse dizendo que todas as provas não valem nada. Mas pense comigo, se todas as provas não valem, então tem que libertar todos os condenados da Lava Jato. E mais, devolver todo o dinheiro recuperado dos crimes de corrupção, como se fosse uma indenização a eles. Te parece? Mas o que há por trás da CPI das fake news, da censura, do Alexandre de Moraes, da proibição de investigações do Serra, do Alckmin, das anulações de depoimentos do Aécio Neves? Gilmar Mendes anula buscas feitas com base em delação de Palocci. Como? Essas ações parecem levar o Brasil para uma emboscada. Emboscadas com facas, com leis criadas para encurralar, com tragédias econômicas como essa que estamos vivendo hoje. Emboscadas biológicas. Mas a quem estão encurralando? Será que é o político que está sendo encurralado? Ou será que é você? Eu te pergunto, conspiração maquiavélica proposital ou apenas uma coincidência aleatória acumulada de episódios? Aonde aconteceram as emboscadas? Em Santo André, em Juiz de Fora, na Suprema Vergonha Nacional, em Paraty, em viagens aéreas, na compra de vacinas não aprovadas, na Casa do Povo. Aquilo lá é Casa do Povo mesmo? E por falar em Casa do Povo, a China amontoa uma população de 1 bilhão e 400 milhões de bocas para serem alimentadas. A China é o terceiro maior país do mundo, mas apenas 20% de suas terras são cultiváveis. Você acha que é possível que, nos olhos dos chineses, a África, a América do Norte e a América do Sul
seja para eles uma grande fazenda sustentável? Grande fazenda sustentável chinesa? O Brasil é o quarto maior país do mundo, em terras contínuas com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Uma fazenda muito fértil e muito rica. Veja se você concorda com esse meu raciocínio sobre essa era ultramoderna. Através de guerras, conquistar e manter territórios do outro lado do mundo tem um custo muito mais alto do que manter sistemas corruptos trabalhando para eles. Você concorda com esse raciocínio? Eu vou ler algumas manchetes e resumos de notícias da DW, que é uma empresa de jornalismo alemã. A DW afirma: as garras chinesas estão cravadas na América Latina. Em cúpula no Panamá, Pequim consolida a presença na região, enquanto economias latino-americanas parecem ter aprendido a tirar proveito disso. Mas elas se tornam cada vez mais dependentes e escravas da indústria e do comércio com o país asiático. Em 2005, Bolsonaro já protestava contra o mensalão e chamava o Lula de ladrão. Mas até então, o Bolsonaro era insignificante, pois ele era um simples deputado do baixo clero e ninguém dava bola para ele. Desde 2005, os bancos chineses já emprestaram mais de 141 bilhões de dólares a países e empresas estatais da América Latina. A questão é, qual o preço que esses países terão de pagar para receber esses enormes empréstimos com juros mais baixos, mais baratos? E então eu volto a te perguntar, será que esses vultuosos empréstimos serão mirabolados para criar uma armadilha? Uma armadilha da dívida chinesa? Será que foi isso exatamente o que aconteceu anteriormente com países africanos que hoje são terras, quintal da exploração asiática? Será que a Argentina embarcou nessa? E o Brasil está ou estava ou está ainda indo por esse caminho? Os anos dourados e o esquemão. A casa estava arrumadinha. Nos últimos 30 anos estava tudo certinho, não é não? Estava tudo certinho, tudo engrenadinho. Naqueles tempos, o ladrão roubava ladrão. Ladrão policiava o roubo e administrava a corrupção. Compravam apartamentos para estocar dinheiro. O BNDES financiava açougueiros. O Banco do Brasil patrocinava doleiros. Zezinho chupava petróleo direto do cano e vendia no mercado negro, quero dizer, no mercado escuro. O partido que estivesse no poder era quem tinha o direito atômico de ordenhar as estatais, como, por exemplo, a Petrobras, a Eletrobras, a Eletronuclear, as empresas de mineração, os Correios, a telefonia, a indústria de carne, da agricultura, dos impostos, das multas, das cartas e exames de motorista, dos planos de saúde, das aposentadorias. Estava tudo certinho. Tudo certinho. Trocadinho aqui, trocadinho ali, pizza daqui, mensalão de lá. A fome era tanta que até a merenda escolar foi engolida. Ah, e o Cabral? O Cabral festejando em Paris. O Lula e a Marisa no pedalinho. E a Dilma no pedalão, estocando o vento, enterrando a mandioca. Aonde mesmo enterrando a mandioca? Essa era a risada deles. Mas aí vem o tal de Bolsonaro. O Bolsonaro estragou tudo, a Força Tarefa estragou tudo, o Deltan Dallagnol estragou tudo e o Sérgio Moro estragou tudo. Lava Jato, a casa caiu de vez. Renúncia e prisão de Palocci, o braço direito do Lula. Prisão e condenação da cúpula do PT. Alberto Youssef, o doleiro, Nestor Cerveró, da Petrobras, João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, José Dirceu, do PT, Aldemir Bendini, Petrobras, Beto Richa, governador do Paraná, do PSDB, Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, Luiz Inácio da Silva, do PT, Cunha, Palocci, Temer, Odebrecht, Camargo Correia, OAS, e o aparelhamento de todos os órgãos estatais do governo, nada estancava e o dinheiro jorrava como sangue. O torniquete para estancar o derrame. Lembra disso?
Impeachment da Dilma, Temer e a gravação de Joesley Batista, o homem da mala dos 500 mil, o braço direito do Temer, o Rocha Loures, solto depois de chorar, mamãe, eu quero, me dar chupeta. E o Aécio, que assustou o coitado do seu primo Fred, prisão do Lula, esperança. Já não bastava que a força-tarefa estava arrebentando com o esquema, aí vem o Bolsonaro para acabar de vez com a festa. Arrastando multidões, toma facada, mas não morre. E para piorar as coisas para os inimigos dele, ainda se elege presidente do Brasil. Acabou com a festa do PT ladrão. Só se escutava o choro de noite e de dia. Bom dia, Lula! Boa noite, Lula! Que não haja dúvidas, que não fiquem dúvidas. O Lula é criminoso, é bandido. E o PT é a casa que acoberta mais de 40 ladrões. O rodízio da ordem era feito para quem estivesse no poder. FHC, Lula, Dilma, Temer. E se viesse o Ciro, ou Haddad, ou Renan Calheiros, ou Serra, ou Alckmin, a ordenha teria continuado. Era tudo de bom. O esquema do rodízio, sondas de perfuração de petróleo superfaturadas, refinaria de Passadina sucateada, compradas com o seu dinheiro, venda de terras ainda estão sendo vendidas para exploração de ouro, prata, ferro, silício, nióbio, petróleo, sustentavam a vida louca. Diz o Gilmar, que isso não tem nada de mal, que isso estragou o business, que a Lava Jato estragou o business. Será que essa compra e ocupação do nosso território nacional é o preço, o pagamento dos empréstimos, dos investimentos chineses aqui no Brasil? Olha ao seu redor, eles estão comprando empresas, fazendas, propriedades. Santa Ifigênia Paulista já é Xing-Ling, a tecelagem já é Xing-Ling, o comércio a cada dia que passa é mais e mais Xing-Ling. Preste atenção. Logo, grande parte das imobiliárias também serão Xing-Ling. Será que os chineses já são políticos atuantes no Congresso Nacional? Será que a porta de entrada para tudo isso é a união do STF, MST, PT, cúpula do Senado, da Câmara com a supervisão chinesa? Será que estou exagerando, predizendo, pressagiando? Será que estou agourando? O que você acha? Conspiração maquiavélica proposital ou apenas uma coincidência aleatória acumulada de episódios? Que no dia 4 e 5 de junho de 2018, a Gleisi e a Dilma viajaram para a Rússia e 3 meses depois, no dia 6 de setembro de 2018, Jair Bolsonaro toma uma facada durante a campanha em Juiz de Fora. Que no dia 23 de junho de 2019, depois dessa mesma viagem que acabo de mencionar, hackers invadem o celular do Sérgio Moro e isso leva à anulação da prisão em segunda instância, da soltura de condenados investigados da Lava Jato? Será apenas uma coincidência? Coincidência que o país que espalhou o vírus é o mesmo que surge com a vacina? E que dele teremos de comprar maquinários e know-how para a produção dessa vacina? Será que os russos e os chineses estão juntos nesse esquema e dos russos também teremos que comprar milhões e milhões de equipamentos? Mais de 300 milhões de ampolas, seringas, elásticos, vacinas, equipamentos terão de ser comprados. Alguma dúvida que isso vai ser superfaturado e comprado desses países que eu acabo de mencionar? Será que tudo isso que está acontecendo na casa do povo, na suprema vergonha nacional, já está preparando os bolsos, as cuecas e as calcinhas para entocharem os lucros? Será que tudo isso é uma conspiração maquiavélica, proposital? Ou toda e qualquer semelhança com a realidade é apenas uma mera coincidência? Coincidência brasileira. Zangão.